Em 1896 foram retomados os Jogos Olímpicos. Nessa primeira Olimpíada só os homens eram permitidos. As mulheres só puderam participar assistindo. A primeira Olimpíada em que uma mulher participou oficialmente foi a Olimpíada de 1900, sediada em Paris. Nessa Olimpíada participaram 22 mulheres. As únicas eram permitidas foram jogar golfe, tênis, vela e cricket. Cendelaine de Portois foi a primeira mulher que completou um evento olímpico e levou a medalha de ouro, participando de um evento misto de vela com seu marido. Nos anos seguintes foram adicionadas modalidades arco e flecha, natação, mergulho, ginástica e algumas modalidades do atletismo. Conforme os anos foram passando, através de diversas lutas, as mulheres foram aumentando sua participação nos Jogos Olímpicos. Em 1932, inicia a participação de atletas brasileiras nas Olimpíadas com a estreia de Maria Lenk na natação. Sobre os retrocessos, tem três frases aqui. Na primeira frase, destaca que apesar dos avanços em direção à igualdade de gênero no cenário esportivo, persistem diferenças notáveis em várias áreas entre competições masculinas e femininas, e esse progresso mencionado pode se referir a iniciativas destinadas a promover a igualdade. Na segunda frase, de mídia e visibilidade, quer dizer que os eventos esportivos femininos muitas vezes recebem menos atenção e cobertura da mídia em comparação com os eventos masculinos, apesar do seu desempenho e conquistas notáveis das atletas femininas. E a gente pode ver bastante isso na televisão, que passa mais jogos masculinos do que femininos. E aqui na última frase fala que apesar do aumento da participação feminina em esportes tradicionalmente dominados por homens, ainda persistem estigmas e desafios para as mulheres que escolhem competir nesses campos. Nessa foto tem uma história sobre ela. Há poucas décadas aconteceu um decreto assinado pelo presidente Getúlio Vargas que proibia as mulheres de praticarem a modalidade. Até então a prática não era proibida, mas mudou tudo quando uma partida promovida em um grande estádio de São Paulo dividiu a opinião pública e expôs o machismo da sociedade. Foi considerado então inaceitável que mulheres contrariassem a natureza de ser mãe em um esporte masculino violento. Continua sofrendo muita especulação entre outro mundo esportivo. Muitas vezes não consegue reconhecer da atleta enquanto profissional. Tanitro sofre discriminação sexual quanto pratica esporte considerado masculino e outros problemas que podemos evitar. Evidência é que os patrocinadores, equipes e clubes privilegiam e os termos masculino. Também pode ser considerado que aconteceu muito assédio no meio esporte. O que é possível fazer para vencer essas questões, para que os jogos tenham apenas começado. Essa imagem eu peguei porque ela me chamou muito a atenção, porque o cara diz para correr atrás das coisas dela, né? Chamou ela de feminista e meio que me xingou ela, né? Daí me chama muito essa atenção de colocar essa imagem aí, tá bom? Muito obrigado. Pontos positivos. As mulheres poderiam levar as atletas como fonte de inspiração para enfrentar os obstáculos do dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja em passeios, em qualquer lugar que seja.
As mulheres seriam mais inclusas na sociedade, já que hoje em dia a sociedade leva muito mais a sério o esporte do que antigamente, sendo um ponto bem positivo para as mulheres. As mulheres teriam mais visibilidade, no quais os homens, por serem machistas, poderiam dizer, olha, se uma mulher conseguiu fazer isso no esporte, talvez ela na minha empresa, talvez ela em algum trabalho mais puxado, as outras também conseguiriam fazer, sendo produtivo. A igualdade de gênero ficaria melhor, já que os homens poderiam ver que as mulheres conseguem fazer as mesmas coisas que eles conseguem fazer no esporte. Os pontos negativos é a desigualdade no investimento, já que para as empresas é mais lucrativo investir nos homens do que nas mulheres, assim gerando uma falta de visibilidade. Os homens, ou a sociedade em si, principalmente os homens mais velhos, ainda acham que as mulheres não têm capacidade ou competência, entre aspas, o suficiente para competir em esportes, levando a um preconceito machista. A estética, principalmente nos jogos de mulheres, que os esportes femininos é levado bem a sério, levando as mulheres a terem problemas com alimentação, ou às vezes tentando se esforçar demais, podendo ter depressão e algumas outras coisas piores. A falta de visibilidade, porque, como eu disse, o investimento é maior nos homens que nas mulheres, assim levando elas a talvez existirem ou simplesmente só pararem de fazerem esportes.